Este mês de março. Há um ano atrás, neste programa, nós demos uma notícia muito triste, que foi a notícia da morte dos Mamonas Assassinas. Naquele trágico domingo, nós pudemos observar as imagens que chegavam lá de Guarulhos, procedentes do avião, onde os meninos se encontravam. Um ano depois, ainda não está totalmente esclarecido o que aconteceu com o grupo Mamonas Assassinas. Conseguimos, depois de muito sacrifício, depois de muito trabalho, conseguimos uma fita da aeronáutica com o diálogo do piloto do avião com a torre. Estão aqui no palco, recebemos aplausos do nosso auditório, o repórter Saulo Gomes e o piloto de aviação, editor da revista Skydive, Laerte Gouveia. Eu vou mostrar a vocês a fita e o Saulo Gomes vai nos falando desta fita pela primeira vez na íntegra mostrada na televisão. Vejam, vamos ver a fita. Eu agora tenho aqui o Gugu, o comandante Laerte, ele vai, como eu já expliquei praticamente no programa anterior esta fita, creio que seja interessante ter a palavra de um comandante, né? Comandante, que também conhece e pode tecnicamente descrevê-lo. Eu estaria repetindo o que fizemos no programa anterior. Qual é o procedimento que está acontecendo neste momento, comandante? Agora ainda está acontecendo a aproximação da aeronave, foi aquela primeira aproximação onde foi perdida, né? Bom, nós estamos vendo aí esses números em cima. PT-LSD é o avião dos Mamonas, não é isso? Exatamente, em cima. Em cima. Mais adiante vai aparecer embaixo os dois outros aparelhos que são VASP e Varig. O que é aquele pequeno triângulo no alto, perto do nome Domingo Legal ali? São os obstáculos, sendo que o da esquerda, para quem está olhando o vídeo, é exatamente o obstáculo Cantareira. Ali é a montanha onde bateu o avião. Ali é a montanha. E aí, Gugu, a grande discussão, que eu creio que o comandante tem uma posição para falar sobre isso também. Poderia ou não, estaria ou não o comandante Jorge Hermano Martins em condições de saber que naquela escuridão, aquela hora, 23h30, tinha ali a poucos segundos dele um obstáculo? Quem caberia saber isso? Vamos observar, olha, o diálogo da torre com o piloto. Olha o avião PT-LSD se aproximando do obstáculo, não é isso, comandante? Comandante, a que velocidade deveria estar este avião nesse instante? Ele deveria já estar iniciando uma redução para a velocidade de tráfego por volta de um pouco menos de 200 nós. Entretanto, Gugu, ele estava a 370 km por hora. Ele estava acima da velocidade. Acima. Comandante, por que, comandante? A quem caberia dizer que ele tinha que reduzir aquela velocidade naquele instante? Isso é um critério do comandante. Não caberia ao controlador, como se querem fazer crer, que a responsabilidade dessa navegação seria do controlador. Nessa hora, a responsabilidade é inteira do comandante da aeronave. Comandante. Para um pouquinho o tape, deixa assim, para o tape um pouquinho. Isso. Uma câmera, por favor, na televisão, naquela televisão lá, por favor. Comandante, por favor, mostre-nos aqui nessa televisão, olha. Mostra aqui, coloca a imagem por favor, do tape. Não dá? Ok, então depois aprontem, vocês vão ver uma coisa impressionante segundos antes do avião bater, já depois do intervalo. Domingo Legal. Estamos de volta com o nosso Domingo Legal, faltando agora 16 minutos para as 2 horas da tarde, abordando o assunto, porque esta fita, repito, pela primeira vez na íntegra está sendo mostrada num programa de televisão. Chamamos o repórter Saulo Gomes, que escreveu um livro a respeito do acidente dos Mamonas Assassinas, e também um comandante, é o piloto Laerte Gouveia. Vou mostrar para vocês, por favor, chega mais aqui, comandante. Vocês estão vendo aqui a imagem. Este é o avião do Mamonas, momentos antes da colisão. Aqui está o obstáculo, aqui está a montanha. Estão vendo esse triângulo aqui? Aqui a montanha
e o avião se dirigia exatamente para lá. Pergunto, comandante, ele estava em alta velocidade. Pode falar no microfone, não é verdade? Ele estava na velocidade de tráfego um pouco acima, pelo que eu li nos relatórios, ele estava um pouco acima da velocidade de tráfego, mas uma velocidade considerada normal ainda. Mas deveria estar no máximo 240, parece. Não, aí ele ainda não estava na final do procedimento, ele não deveria estar numa velocidade exata, ele ainda estaria a critério dele isso. Vamos correr um pouco mais a fita. Vejam só, acompanhem. Para um pouquinho. Comandante, a altura dele era a altura correta? Pelo que eu vi nos relatórios também, parece que a colisão se deu 200 pés abaixo, por volta de 200 pés abaixo da altitude correta. A torre deveria ter informado que ele estava... Não, durante o voo visual, que era o caso do Lima Serra Delta, a responsabilidade de separação entre os obstáculos do solo e outras aeronaves é do comandante da aeronave. Comandante, eu peço licença, senhores, só para dizer que no meu livro, baseado em informações, Gugu, técnica de pessoa competente, não estou dizendo que o senhor não seja, há uma informação muito delicada que precisa ser apurada. Este avião, o operador teria que ter passado a ele de 10 a 12 milhas de distância da pista, numa velocidade de 130 nós, e isto é técnico, está no livro e eu ouvi de técnicos, para que ele pudesse operar desta forma, sem o risco que correu naturalmente fatal. Afirmativo. Aí está havendo um engano. 10 a 12 milhas. O senhor vai ouvir aí na fita, na informação. Só um detalhe, aí nesta fita, o operador fala exatamente, o senhor está a 3 milhas da cabeceira. Ok, vamos ver então. Roda um pouquinho, roda de novo. A primeira aproximação ele vinha em instrumentos. Até o cancelamento a responsabilidade era do controlador. A partir do momento que ele arremeteu e disse que ia prosseguir visual, a responsabilidade do tráfego passa a ser dele e não mais do controlador. Vejam a montanha, o avião dos Mamonas se aproximando da montanha. E o piloto havia dito que estava em O piloto visual. afirmou que estava voando visual. Roda. Pode continuar? Ok. Volta um pouco. Vejam só. Volta a fita um minutinho, por favor. Atenção, meus amigos de casa, vocês da plateia. Segundos após o diálogo, o avião desapareceu. Quer dizer, ao colidir com a montanha, desaparece a legenda aqui PTLSP. Roda, para vocês verem o momento exato. Pronto. Neste exato momento, o avião desaparece. Gostaria de continuar para que vocês vejam a torre. Começa a perguntar para outros aviões se eles enxergam algum sinal de fogo. Olha, o controle chamou agora. O avião não responde. Chamou de novo. Prossegue chamando o avião dos Mamonas e nada. Fala com o voo da Varig. O piloto da Varig tenta falar com o piloto dos Mamonas. Parou. Ele pediu para ver para o avião da Varig se havia um sinal de fogo ou alguma coisa assim. Olhem aqui, ó. O senhor vê um sinal de fogo ou alguma coisa assim. Continua. 270, temos uma aeronave, são 11 horas, 2.500 abaixo no nosso piquete. Estamos voando no topo. Ok, você está tendo duas aeronaves no piquete. Uma à sua esquerda no travesso agora e outra aeronave na posição de 3 horas. Parou, peraí. Ele pergunta de novo. Tem outra aeronave? Aqui nós vemos o avião da Varig, que vinha bem atrás do avião do Mamonas, que bateu aqui. Continua. Apenas uma a 2.400 pés abaixo, vai passar o travesso agora. Agora parece que a outra 4.400 pés abaixo.
Você tem duas aeronaves esquerdas, então? Que serão ativas, duas à esquerda, posição 11 horas e posição 8 horas. Aí, Gugu, Tem uma terceira aeronave aí. você observa aí? Temos duas aqui. Terra aqui para São Paulo. Continua o avião da Varig aqui. Um é Esse da qual VASP seria? e outro é da E Varig. são os outros dois aviões que a Varig Isso. está vendo, correto? VASP e Varig. VASP, 854, você é 070 e no escuta 854. O 854 passou uma... parou. A Varig diz, fumaça preta agora, bastante quantidade. Esse Observação? comandante chama-se Werner, de apelido alemão, e prestou depoimento no 20º Distrito, confirmando essa informação. Continue. Fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Você passou uma fumaça preta com você? Positivo. E o 854? Mantenha a presença sonora 070-854. Nós temos. Ok. Eu pergunto ao repórter Saulo Gomes, o que você quer provar, Saulo, com este livro que você lançou, que eu quero mostrar para o público que está nos assistindo? Gugu, em verdade, nós corremos, desculpa repetir, em busca da verdade. Esse livro durou quase 6 meses para se realizar. Eu ouvi desde operadores comuns, de pessoas comuns, subalternos, soldados, sargentos, até coronéis, da ativa e não da ativa. Fui ouvir técnicos, o sindicato dos operadores de voo e, em verdade, qualquer coisa que se pudesse discutir aqui no seu programa, um programa variado de entretenimento, numa hora em que a meninada está querendo ver música, alegria, é duro falar de tristeza como essa. Mas isto é um documento. É o primeiro que existe, durou quase 6 meses. E graças ao trabalho e à informação que recebi, eu posso dizer que qualquer debate que se venha efetivar aqui na sua televisão ou em qualquer outro lugar com o nosso querido comandante, com autoridades da nossa aeronáutica, nós iremos não provar nada criado por nós, mas a realidade que está dentro desse livro, que é muito triste. Bom, comandante Saulo Gomes, eu tenho um tape do Dinho pilotando um avião. Depois do intervalo. Domingo Legal. E voltamos para o nosso Domingo Legal, sempre ao vivo, agora 2 horas da tarde e em mais 2 minutos, 2 horas da tarde, 2 minutos. Eu, antes de ir para o intervalo, me encontro aqui com o repórter Saulo Gomes. Quero agradecer a presença e principalmente a Rede Bandeirantes, que permitiu a participação do Saulo aqui, e também do piloto Laerte Gouveia. Temos um tape que eu gostaria de mostrar ao público de casa. Vamos ver o primeiro. O avião quase caiu. Vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Camila. Qual que você quer primeiro? Você era disso, mamãe? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá no reservatório para o tanque. Quebrou de novo? Agora aquele tape que eu prometi a vocês, deixa eu ver o Dinho, onde é que ele está no avião? Veja o tape, o Dinho sentado no lado do copiloto. Perfeito, comandante? Isso é um voo em Garapuava, coisa parecida, né? Primeira vez que... Em outro estado. Aumenta o som. Foi o bandeirão. Aí era legal que ele me estava a falar e eu ia falar, cara, aí eu tava fazendo aquela voz igual do jeito lá, patatã, sei lá o quê. E os caras do outro lado, ele rir não podia, eles não estão sério, né? Confira vento para Lima e Detroit. 100 graus, 29 agora. Olha, o Dinho pegou no rádio e falou com a torre. Eu pergunto, Pois não. Eu tenho uma o que observação você sobre acha isso. dessas imagens, Saulo? Olha, essa imagem confundiu muita gente, que muitos pensavam que era no próprio Lima Serra Delta, que não é no caso. Foi um voo anterior, uns 20 dias antes da data do acidente. Entretanto, a aeronáutica, no seu relatório, que eu estou publicando na íntegra do meu livro, diz que havia possibilidade de uma pessoa estranha junto à cabine na hora do acidente.
É possível alguém pilotar o avião como ele estava fazendo ali? Não, na hora do acidente eu acho muito improvável, porque durante um voo normal, um voo de cruzeiro, é possível que sente uma pessoa na cadeira do copiloto e possa apreciar por alguns minutos. Mas durante o procedimento de pouso, não é permitida a presença de nenhuma pessoa estranha à cabine Mesmo considerando, comandante, que a cabine é pequena e a proximidade do comando é muito grande? Não que a aeronáutica fala isso, o senhor já leu o meu trabalho, meu livro, o senhor encontrou isso lá registrado, né? Que eu tirei do relatório da aeronáutica, viu, Hugo? Inclusive, é muito difícil. Dificilmente um comandante permitiria que nessa hora alguém interferisse com o procedimento do Hugo, avião. eu não sei se o comandante, com a sua competência, poderia nos dar uma informação. Os corpos dos moços, está comprovado que todos esses passageiros, todos os 5 mamonas, estavam sem os cintos de segurança, por isso totalmente dilacerados. O corpo único ainda estava em estado relativamente inteiro, com fraturas múltiplas, era o Alberto Taqueda, o o subcomandante. Pergunta que eu lhe faço, realmente desamarrados, poderia haver o que houve? O Dinho, por exemplo, foi projetado pelo bico do avião quase 30 metros. Inclusive o piloto também estava bastante dilacerado. Perfeito. E ele com certeza estava usando o cinto de segurança. Não teria sido a falta. Um acidente de 500 km por hora, raramente consegue se provar isso. Uma pergunta que me fizeram que eu também fiquei na dúvida. O avião explodiu? Parece que não. Houve fogo, mas não houve uma explosão. Então, poderia o compartimento de querosene do avião, do combustível, poderia estar vazio? Não, isso teria sido comprovado até pelo... Ele teria que ter mais de 1.000 libras, ou seja, 570 litros de querosene? Não sei, aí já não conheço... Isso pelo menos faz parte do relatório não divulgado, nem pela aeronáutica, um pouquinho no meu livro. Mas pelo que eu sei, as autoridades comprovavam que havia combustível remanescente. Daria para ir a Campinas e voltar e etc. Com certeza. Agora, o Saulo Gomes, no seu livro, porque houve um desentendimento, né? A torre disse para ele parar. Google, eu gostaria até de esclarecer isso. O Dr. Saulo levantou essa questão da velocidade. Gostaria de deixar isso mais claro, ficou meio confuso. Esse avião, na primeira aproximação, ele veio com excesso de velocidade. É quando ele deveria estar por volta de 160 nós e estava com 200 nós. Então, nessa primeira aproximação, ele estava com excesso de velocidade. Após a arremetida, ele acelerou novamente o avião para fazer a perna do vento por volta de 200 nós, uma velocidade compatível com a posição que ele estava na hora do acidente. Então, o problema de velocidade é um problema anterior ao momento do acidente. E esse problema também do controlador, que a responsabilidade do controlador cessou 3 milhas antes da cabeceira, quando ele afirmou estar visual com a pista. Após a arremetida, o piloto, o comandante da aeronave, solicitou fazer um tráfego visual. E pelo regulamento de tráfego aéreo, quando a aeronave está sobre condições de voo visuais, a responsabilidade da navegação é do comandante da aeronave. Mas, comandante, a torre mandou ele para a direita e o piloto foi para a esquerda. Sim. Esse foi o erro mais grave. O tráfego padrão do aeroporto de Guarulhos é pelo setor sul, ele deveria ter ido pela direita. O piloto optou, não sabemos porquê, em ir pela esquerda. No aeródromo controlado, não é compulsório o tráfego padrão. Comandante, em coordenação com a torre, ele poderia ter feito a curva. No programa do Gugu, anteriormente, foi feita aqui uma observação. Poderia, qualquer um dos operadores, quem lê meu livro vai ver que eu não estou dando o nome deles, estou respeitando uma convenção internacional, só as iniciais, os nomes, etc. Uma coisa que faço. Poderia, ou era necessário, naquele instante, um desses homens, dos controladores, um deles, pedir a velocidade do vento? Pode ser. Eu não cheguei a ver... A baixa altura, naquele instante, o coronel Franco Ferreira, Gugu, que já esteve no seu programa, que é um tenente-coronel da reserva, tem mais de 1.500 acidentes investigados, me deu a informação, traduzi isso em entrevistas e coloquei no livro, dizendo que era absolutamente desnecessário, e citei isso no seu programa anterior. Esse procedimento não pode ocorrer no avião desse tipo. Isso pode ter sido perguntado até pelo fato da primeira aproximação ter sido uma aproximação muito fora do padrão e o controlador ter questionado por quê. 3 itens. O operador R, ele tinha 4 obrigações. Isso era o depoimento dele na delegacia que está em meu poder. Condições da pista,
temperatura, ajuste barométrico e o vento. Se um dos operadores era encarregado de medir a velocidade do vento, por que se pediu a Jorge Germano Martins esta velocidade? Talvez até... Eu sou um repórter, só faço pergunta. Talvez até pelo fato dessa primeira aproximação ter sido feita muito fora dos padrões. Eu acho que aí houve um erro da torre, porque a torre falou para ele para a direita, ele foi para a esquerda e a torre não falou, você está enganado, não é para a esquerda, você devia ter ido pela direita. Gugu, você que tem prestado tanto serviço ao Brasil, vou lhe pedir pelo seu programa que preste mais um. O governo brasileiro, o governo federal, precisa equipar, e muito rapidamente, as nossas torres. O comandante sabe, por um dever de ofício, dever de obrigação profissional, moral e de cidadão, há equipamentos que não correspondem ao que os nossos operadores podem fazer, além de terem dificuldades para operar com equipamentos novos. Não sou eu que estou dizendo, é Rui de Freitas Ciarline, diretor do Sindicato dos Operadores de Controladores de Voo. Então, vou dar uma boa notícia, que muito recentemente agora o SRPV trocou todas as telas de radares da terminal de São Paulo. Nós temos os nomes do piloto, do copiloto. Por que até hoje não disseram quem é que conversou com o avião? Eu teria essa resposta a você. Existe uma instituição que o comandante conhece, chamada Organização de Aviação Civil Internacional. A OACI proíbe, em qualquer lugar do mundo, que se divulgue nome dos operadores ou dos controladores. Fácil, né, Gugu? De entender até por quê. Eu respeitei isso no meu livro, mas no final do livro eu cito o nome deles, não eu, porque o delegado José Gouveia pediu o indiciamento de 3 operadores, e aí sim, comandante, o nome deles está sendo citado no final do meu livro. Antes o senhor leu o livro, viu que eu respeitei essa decisão internacional e por isso, viu, Gugu, é por isso que não pode ser divulgado os nomes e que é natural. E até iremos crucificar homens que trabalham com dificuldade, que ganham 1/8 ou 1/6 do que ganha um operador nos Estados Unidos. Eu queria agradecer a você agradeço mais uma vez. Obrigado ao comandante, obrigado pela presença. Saulo, obrigado. Gugu, mais uma Parabéns vez, pelo muito seu obrigado. trabalho. Em todas as livrarias, esse livro está à disposição. Quem lê o livro poderá depois discutir melhor tudo isso. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Hugo, gostaria de lhe oferecer a nossa revista Skydive. Pois não, muito obrigado. Junto também uma edição especial da Esquadrilha da Fumaça, que vai estar encartada na nossa próxima edição. Perfeito. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, recebê-los aqui no prazer foi palco. Bem, então mostramos aquilo que havíamos prometido para vocês, principalmente porque é um assunto polêmico e que até agora não dizem quem é o culpado real.